Boa tarde, pessoal! Eu sou a professora Rafaela e o nosso vídeo de hoje será sobre equação com fração. Equação com fração. Antes, vamos relembrar que equação é uma igualdade, né? É como se fosse uma balancinha. Então, por ser uma igualdade, tudo o que eu faço de um lado, se eu fizer a mesma coisa do outro lado, eu mantenho a minha igualdade, ela se mantém válida, tá? Então, para a gente resolver uma equação com fração, o primeiro passo é a gente igualar os denominadores dos dois lados. Por quê? Se os denominadores dos dois lados ficarem iguais, a gente pode simplesmente cortar ele dos dois lados, porque a gente vai estar fazendo a mesma coisa dos dois lados. E aí eu mantenho a minha igualdade e continuo resolvendo como uma equação comum, tá? Então, eu trouxe dois exemplos para vocês agora, para vocês entenderem como que a gente vai resolver elas, tá? Exemplo 1. Então, vamos lá. Aqui a gente tem uma equação com fração, porque a gente tem denominadores aqui, né? A gente tem o 3, o 4 e o 2 de denominador. Para a gente poder igualar esses denominadores, primeiro a gente precisa saber quem que a gente tem que deixar aqui embaixo no lugar deles, tá? E é para isso que a gente acaba fazendo o nosso MMC. Então, a gente vai fazer o MMC entre 3, 4 e 2. Para quem não lembra, o MMC é como se fosse uma fatoração utilizando mais de um número ao mesmo tempo, tá? Então, eu preciso decompor esses números e aí eu multiplico os resultados da decomposição e descubro quem que seria o meu MMC. Então, aqui vamos lá. Consigo dividir por 2, então o 3 não dá copio, 4 dividido por 2, 2, 2 dividido por 2, 1. Ainda consigo dividir por 2. O 3 não dá copio, 2 dividido por 2, 1, e o 1 está pronto. Consigo dividir por 3. O 3 eu dividi e os outros dois estão prontos. MMC, 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Então, significa que o meu MMC é 12, tá? A partir daí, eu sabendo que eu vou deixar todas as frações com o meu número 12 aqui embaixo, eu vou olhar para cada uma delas e pensar por quanto eu tenho que multiplicar ela inteira para esse carinha aqui de baixo virar 12, tá? Então, 3 vezes quanto vai virar 12? 3 vezes 4. Então, eu anoto o meu 4 ali em cima e eu tenho que lembrar que eu tenho que multiplicar ela inteira aqui por 4, tá? Agora, eu vou para essa daqui. Por quanto que eu tenho que multiplicar esse 4 para ele virar 12? Por 3. Então, eu anoto 3 aqui em cima e vou lembrar que eu tenho que multiplicar ela inteira por 3. Agora, eu venho para essa. Por quanto eu tenho que multiplicar esse 2 aqui embaixo para ele virar 12? Por 6. Então, eu anoto 6 e lembro que eu tenho que multiplicar ela por 6. Eu não posso esquecer desse 1 que ficou sozinho, tá? Se não tem nada embaixo dele, significa que eu tenho o meu próprio número 1 e eu também vou multiplicar ele para ele virar 12, para eu poder cortar esse lado também, né? Então, 1 vezes quanto dá 12? O próprio 12. Então, eu anoto 12 e monto que eu vou multiplicar, tá? Aqui, por eu ter uma operação, eu acabo fechando esse pedacinho entre parênteses para eu lembrar que esse 4 eu tenho que distribuir ele para todo mundo, tá? Mas isso é uma operação para depois. Aqui, então, eu também vou fechar, porque eu tenho uma operação aqui dentro. E aqui eu também vou fechar. Certo? Tendo montado os numerinhos que eu preciso multiplicar e fechado aonde eu tenho a operação aqui em cima, agora eu já vou para o meu próximo passo. Então, agora eu vou montar. Eu vou ter duas frações, uma de cada lado, né? Então, deixa eu montar minhas frações. A parte de cima dessa fração desse lado aqui, ó, vai ficar 4 vezes esse bloquinho. Menos 3 vezes esse bloquinho. Menos 6 vezes o x menos 1. E embaixo de todo mundo, quando eu resolver essas multiplicações, 4 vezes 3, 3 vezes 4, 6 vezes 2, vai dar 12. Então, eu posso colocar um único 12 para facilitar a minha conta, tá? Do lado de lá, 12 vezes 1, 12. Embaixo, 12 vezes 1, 12.
Agora eu cheguei nos denominadores iguais. Então, a partir do momento que eu tenho 12 debaixo de todo mundo dos dois lados, eu posso simplesmente cortar eles. E aí eu acabei com o meu problema de fração. Eu não tenho mais fração na minha conta. Então, eu vou resolver como se fosse uma equação normal. Qual que vai ser o primeiro passo aqui para eu resolver essa equação? Vou pegar esse 4 e vou distribuir para todo mundo aqui multiplicando. Vou distribuir aqui também. Tenho que lembrar de distribuir o sinal, não posso esquecer ele, tá? Senão eu vou errar minha conta. Aqui também, ó, vou distribuir para todo mundo e vou começar. Então, vai ficar 4 vezes 5, 20, menos 4 vezes x, 4x, menos 3 vezes 3, 9, menos com menos, mais 3 vezes 2x, 6x, menos 6 vezes x, 6x, menos com menos, mais 6 vezes 1, 6. E do outro lado, eu mantenho o meu número 12. Agora, eu vou juntar letra com letra, número com número, normal, né? Então, aqui, ó, eu tenho 6x menos 6x. Então, eu posso cortar, né? E aí, desse lado, a única coisa que vai sobrar vai ser o meu menos 4x. Então, vai ficar menos 4x. E de número, 20 menos 9, 11, mais 6, 17. Que eu vou mandar o número para lá negativo, né? Que vai dar menos 5. A partir do momento que eu tenho letra negativa, eu tenho que fazer aquele passinho que eu multiplico por menos 1. E o que é multiplicar por menos 1? É simplesmente trocar os sinais. Então, esse carinha que era menos vai virar mais, e esse carinha que era menos vai virar mais. E aí, eu continuo a minha conta. Então, 4 está multiplicando, vai para o outro lado, dividindo. E acabei a minha continha, certo? Prontinho. Vou para o meu segundo exemplo e a gente começa fazendo o MMC, né? Então, eu preciso identificar quem que eu vou deixar no lugar desses 3 carinhas aqui, certo? Então, eu vou precisar descobrir o MMC entre o 3 e o 5. Então, eu vou montar 3 e 5. Vou dividir por 3. O 3 eu consigo dividir, que dá 1. O 5 não dá. Vou dividir por 5. 5 dividido por 5, 1. E o meu MMC vai ser 3 vezes 5, 15. Então, eu descobri que eu vou deixar a parte de baixo de todo mundo aqui igual a 15, né? Então, vamos lá. Essa é a minha primeira fração. Por quanto eu tenho que multiplicar esse carinha aqui de baixo para ele virar 15? 3 vezes quanto dá 15? 3 vezes 5. Então, eu anoto ali em cima, certo? Esse 1 eu não posso esquecer dele, tá? Aqui embaixo eu tenho o número 1 escondido. E para ele virar 15, eu tenho que multiplicar por 15 também. Então, eu também tenho que anotar ele. Não é porque ele tá sozinho que eu vou deixar ele sem ninguém lá, tá? Agora, eu vou para essa fração. Aqui é 3. Para esse 3 virar 15, eu preciso multiplicar ele por 5 de novo. Vou para esse carinha que tá sozinho. Embaixo dele eu tenho o número 1. Para ele virar 15, eu preciso multiplicar por 15. Vou anotar. E vou para a minha última fração, que é essa daqui. Para esse 5 aqui de baixo virar 15, eu preciso multiplicar ele por 3, né? E eu anoto e pronto. A partir do momento que eu anotei por quanto eu tenho que multiplicar, eu tenho que lembrar que tudo que eu tenho operações aqui em cima, ó, eu tenho que fechar entre parênteses. Lembra? Senão eu esqueço de distribuir, tá? Então, ó, aqui eu tenho operação e aqui eu tenho operação. Então, eu só fecho quando eu tenho operação em cima da minha fração, tá? Fechei. Vou construir a minha próxima etapa da minha equação. Nessa nova etapa da minha equação, eu vou ter uma fração desse lado e uma fração desse lado, certo? Uma de cada lado só. Na parte de cima desse lado aqui, ó, eu vou ter esse 5 que eu anotei vezes esse bloquinho de 5 menos x, menos da minha conta.
15 que eu anotei vezes o 1 que já estava lá, o mais da minha conta, o 5 que eu anotei vezes o 2x, e na parte de baixo desse lado, todo mundo vai ficar 15, então eu copio o meu 15 aqui embaixo, certo? Do lado de lá, eu tenho 15 vezes o 1, mais da minha conta, 3 vezes o meu bloquinho, que é o x menos 1, e na parte de baixo de todo mundo desse lado também vai ficar 15. A partir desse passo que eu fiquei com todo mundo embaixo dos dois lados igual a 15, eu posso simplesmente cortar o meu 15. E acabou o meu problema com fração novamente, tá? Então, qual que é o próximo passo aqui? Eu preciso distribuir esse 5, vou resolver essa multiplicaçãozinha, vou resolver essa multiplicaçãozinha, vou resolver aqui também e vou distribuir esse 3, certo? Então, eu vou começar. 5 vezes 5, 25, menos 5 vezes x, 5x, menos. Opa! 15 vezes 1, 15, mais 5 vezes 2x, 10x, igual 15 vezes 1, 15, mais 3 vezes x, 3x, e mais com menos, menos, 3 vezes 1, 3. E acabou o meu problema, né? Não tenho mais fração nenhuma, tenho uma equação normal, não tenho parênteses, só juntar letra com letra, número com número. Então, vamos lá, juntando letra com letra. 10x menos 5x, desse lado sobra 5x. 25 menos 15, 10. Do lado de lá, eu consigo juntar o 15 menos 3, que vai dar 12, e copio o meu 3x. Não dá para juntar mais nada dos dois lados, então eu começo a trocar de lado, né? Eu vou mandar letra para a esquerda e número para a direita. Então, 5x já é letra, copio. O meu mais 3x, eu mando ele para o lado de lá, menos 3x. O meu 12, que é número, permanece lá. E o meu 10, que está somando do lado de lá, vem para cá, subtraindo. 5x menos 3x, 2x. 12 menos 10, 2. O meu 2, que está multiplicando, vai para lá dividindo. E eu chego que o meu resultado é 1. E pronto, certo? E é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima. Tchau, tchau!